Olá a todos e bem-vindos à nossa sala de aula espacial. Hoje vamos embarcar numa viagem até Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Preparem-se para se maravilharem enquanto exploramos os mistérios deste gigante gasoso. Júpiter é tão grande que é 2 vezes maior do que todos os outros planetas do sistema solar juntos. Imaginem uma bola de praia gigante ao lado de uma pequeníssima conta de vidro. Mas Júpiter não é só tamanho. É também palco de alguns dos fenômenos mais incríveis do nosso sistema solar. Desde ciclones gigantes, maiores do que a Terra inteira, a luas que podem albergar vida, Júpiter está cheio de surpresas. Apertem os cintos, viajantes espaciais, porque estamos a embarcar numa viagem de descobertas que nos levará às profundezas deste mundo fascinante. Durante séculos, só conseguimos observar Júpiter de longe, mas tudo mudou com a chegada da sonda Juno da NASA, em 2016. Imagine uma nave espacial, construída como um tanque, resistente o suficiente para suportar a intensa radiação de Júpiter. Esta é a Juno. A missão da Juno: espreitar por baixo das nuvens rodopiantes de Júpiter e desvendar os segredos que se escondem lá. É como tentar perceber o que está dentro de um bolo gigante e colorido, mas em vez de glacê, encontramos tempestades enormes. Uma das descobertas mais surpreendentes da Juno são os ciclones gigantes nos polos de Júpiter. Estes ciclones são tão grandes que caberiam lá dentro vários planetas do tamanho da Terra. Imagine, é como enfiar lá para dentro várias pizzas do tamanho do nosso planeta. Tempo extremo, algo que faria empalidecer até o mais forte vento sul. E como se não bastasse, a Juno também revelou que o campo magnético de Júpiter é mais complexo do que pensávamos. É como uma enorme e intrincada teia de forças magnéticas, e compreender a sua estrutura é a chave para perceber como funciona Júpiter. Até a chegada da Juno, pensávamos que sabíamos tudo sobre o campo magnético de Júpiter. Sabíamos que era forte, mas a Juno mostrou-nos que é ainda mais forte do que poderíamos imaginar. É como beber um triplo expresso depois de uma noite sem dormir. Na verdade, é o campo magnético mais forte de todos os planetas do nosso sistema solar. Até o ímã do frigorífico da avó fica a um canto a fumar nervosamente. Imagine um ímã gigante, daqueles que usam para levantar carros destruídos depois de um acidente, enterrado dentro de Júpiter. Agora imagine que esse ímã está constantemente a mudar e a mover-se, como um bailarino de rancho folclórico. É isso que a Juno nos está a ajudar a compreender. Este poderoso campo magnético cria cinturões de radiação intensos em torno de Júpiter, muito mais fortes do que aqueles que rodeiam a Terra. É uma radiação tão forte que até a malagueta mais picante ficaria vermelha de inveja. Estes cinturões são como campos de força invisíveis, tipo Star Trek, que podem ser perigosos para as naves espaciais, mas também protegem Júpiter do vento solar, uma espécie de furacão espacial. Graças a Juno, estamos a desvendar os segredos do coração magnético de Júpiter, como se estivéssemos a ler a borra do café. E o que nos conta sobre a formação e evolução do planeta é mais cativante do que um romance de Essa de Queiroz. Apertem os cintos, porque a nossa viagem vai ficar ainda mais emocionante enquanto nos dirigimos a uma das luas mais intrigantes de Júpiter, Europa. O que torna a Europa tão especial? Imaginem uma lua coberta de gelo, mas por baixo dessa espessa camada gelada esconde-se um oceano que poderá conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. E se há algo que sabemos sobre a vida, é que ela adora a água. Tal como nós, portugueses, adoramos um bom vinho e uns petiscos. Por isso, Europa é uma das principais candidatas na nossa busca por vida extraterrestre. Mas como estudar um oceano escondido sob quilômetros de gelo? Não vamos imitar as lendas portuguesas e cavar um túnel até lá, como a Moura Encantada fez na Serra da Estrela. É aqui que entra a próxima missão da NASA, a Europa Clipper. Esta sonda espacial foi especialmente concebida para desvendar os segredos de Europa. Preparem-se para mergulhar nas profundezas, porque a Europa Clipper vai revolucionar a nossa compreensão desta lua gelada e, quem sabe,
até mudar o nosso lugar no cosmos. Tal como os descobrimentos portugueses mudaram o mundo. A sonda Europa Clipper é como um detetive de alta tecnologia, equipado com instrumentos de ponta para estudar a Europa de todos os ângulos. Ela sobrevoará a Europa repetidamente, mapeando a sua superfície gelada com um detalhe incrível. Imagine, é como fazer um raio-x a um gigantesco pingente de gelo. Mas a tarefa mais importante da Clipper é estudar as plumas de vapor de água que foram observadas a erupt da superfície de Europa. Estas plumas são como pequenas janelas para o oceano subglacial, um pouco como os geysers do Vale dos Geysers, em Kamchatka, só que muito, muito mais frios. Pense nas fumarolas das Furnas, nos Açores, mas em escala colossal e congelante. Os cientistas acreditam que, ao estudar a composição destas plumas, podemos aprender mais sobre a composição química do oceano de Europa e se ele contém os ingredientes necessários para a vida como a conhecemos. Um verdadeiro trabalho de detetive científico, digno do próprio Sherlock Holmes. A missão Europa Clipper é mais do que apenas a exploração de uma lua. É um testemunho da nossa insaciável curiosidade, da nossa busca para responder a uma das questões mais profundas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? Esta questão intriga-nos desde os tempos de Eça de Queiroz, e quem sabe, talvez agora estejamos perto da resposta. Júpiter, como um super-herói do nosso sistema solar, possui um poder incrível, o seu campo magnético. É enorme, muito mais poderoso que o da Terra. Imagine a força de um antigo guerreiro lusitano contra um romano. Imagine uma bolha gigante em torno de Júpiter, estendendo-se pelo espaço. Este é o seu campo magnético. Como uma cúpula protetora, semelhante às muralhas de um castelo medieval. Não podemos ver os campos magnéticos diretamente, mas vemos o seu impacto. É como o vento, invisível, mas sentimos a sua força. Por exemplo, aqui na Terra, o nosso campo magnético faz com que a agulha da bússola aponte para o norte. Era tão útil para os antigos navegadores portugueses, como o GPS é para nós hoje. E cria as belas auroras boreais e austrais, luzes brilhantes no céu. Um espetáculo de luz digno das festas de São João no Porto. O campo magnético de Júpiter faz o mesmo, mas numa escala muito maior e mais grandiosa. É como comparar uma vela de aniversário com o fogo de artifício na passagem de ano no Funchal. É tão forte que captura partículas carregadas provenientes do Sol, criando cinturões de radiação poderosos, muito mais fortes do que os da Terra. Como a segunda circular em hora de ponta, cheia de condutores apressados. Estes cinturões de radiação são tão poderosos que podem até danificar naves espaciais. Mas ainda há mais. Os cientistas acreditam que o poderoso campo magnético de Júpiter é criado por algo surpreendente dentro do planeta. Uma camada de hidrogênio metálico líquido. Estamos a falar de hidrogênio, o elemento mais leve do universo, a comportar-se como um metal. Incrível, não é? É como se um pequeno citadino se transformasse num potente caminhão-tir. Estarão a pensar, hidrogênio metálico líquido? Eu pensava que o hidrogênio era um gás. Tem razão, aqui na Terra, o hidrogênio é um gás, mas sob a imensa pressão no interior de Júpiter, o hidrogênio comporta-se de maneira completamente diferente. Ele é comprimido com tanta força que os eletrões, minúsculas partículas que orbitam o núcleo de um átomo, conseguem fluir de um átomo para o outro, como num metal. Por isso, o hidrogênio metálico líquido tem propriedades incríveis, incluindo a capacidade de conduzir eletricidade. Os cientistas acreditam que o movimento deste hidrogênio metálico líquido, juntamente com a rápida rotação de Júpiter, cria correntes elétricas que geram o poderoso campo magnético do planeta. Como um dínamo gigante dentro de Júpiter. A sonda espacial Juno, atualmente em órbita de Júpiter, está a fornecer-nos dados incríveis sobre o campo magnético do planeta. Ao estudar os dados da Juno, os cientistas esperam aprender mais sobre a estrutura interna de Júpiter e confirmar a existência deste misterioso hidrogênio metálico líquido.
Júpiter é como um pequeno sistema solar, com mais de 70 luas a orbitá-lo. E algumas destas luas, como Europa, Ganimedes e Calisto, são particularmente interessantes porque os cientistas acreditam que podem abrigar vida. Não estamos a falar de homenzinhos verdes, mas sim da possibilidade de vida microscópica, talvez semelhante às primeiras formas de vida aqui na Terra. Pense, por exemplo, nos extremófilos que vivem em fontes hidrotermais. Então, o que torna estas luas tão especiais? Os cientistas acreditam que, sob as suas superfícies geladas, Europa, Ganimedes e Calisto escondem vastos oceanos de água líquida e salgada. E como sabemos aqui na Terra, onde há água, há uma grande probabilidade de encontrar vida, tal como nas profundezas do mar Mediterrâneo. Mas não é apenas a presença de água que entusiasma os cientistas. Pensa-se que estas luas também possuem outros ingredientes essenciais para a vida como a conhecemos, tais como moléculas orgânicas e uma fonte de energia. Hoje, a descoberta de vida noutro planeta, mesmo que sejam apenas pequenos micróbios, revolucionaria a nossa compreensão do universo. Significaria que não estamos sozinhos e que a vida pode ser muito mais comum do que pensamos. Como procuramos vida nestas luas distantes? É aqui que a coisa fica interessante. É como encontrar um ovo da Páscoa gigante escondido no quintal. A NASA já tem missões planeadas para explorar estes mundos intrigantes com mais detalhe. Uma dessas missões é a Europa Clipper, com lançamento previsto para os próximos anos. A Europa Clipper orbitará Júpiter e fará várias aproximações à Europa, estudando a sua superfície gelada, o oceano subsuperficial e procurando jatos de água que possam estar a ser expelidos do interior da Lua. Esses jatos, se existirem, poderiam dar-nos uma ideia do que está no oceano de Europa, sem termos de perfurar quilômetros de gelo. É como provar a canja da avó sem abrir a tampa da panela. É como receber uma amostra grátis diretamente do interior da Lua. A procura de vida extraterrestre é um dos empreendimentos científicos mais emocionantes e ambiciosos, e as luas de Júpiter estão na vanguarda desta jornada incrível. É como o Vasco da Gama a descobrir o caminho marítimo para a Índia, mas no espaço. Júpiter, um planeta de extremos, é o maior planeta do nosso sistema solar, com um gigantesco vórtice, a Grande Mancha Vermelha, maior do que a Terra, a rugir há centenas de anos. Mas sabiam que há relâmpagos em Júpiter? E não são uns relâmpagos quaisquer. Vemos relâmpagos aqui na Terra, quando a eletricidade estática se acumula nas nuvens de tempestade e depois descarrega. O princípio é o mesmo em Júpiter, mas tudo é muito mais intenso. Imaginem relâmpagos milhares de vezes mais poderosos do que quaisquer relâmpagos que vemos na Terra. Tipo o Zeus a lançar raios, mas ainda mais forte. É assim que são os relâmpagos em Júpiter. Os cientistas estudam estes super-relâmpagos usando dados da sonda espacial Juno. A Juno tem instrumentos especiais que conseguem detectar as ondas de rádio emitidas pelos relâmpagos, mesmo através da densa atmosfera de Júpiter. É como ouvir às escondidas uma festa debaixo das nuvens. Ao estudar os relâmpagos de Júpiter, os cientistas podem aprender mais sobre a atmosfera e os padrões climáticos do planeta. Isto ajuda-nos a perceber como a energia se move em Júpiter e como funciona a sua atmosfera. Além disso, é simplesmente fascinante pensar que, noutro planeta, estão a ocorrer tempestades elétricas gigantescas. E aqui é onde as coisas ficam ainda mais interessantes. Durante muito tempo, os cientistas pensaram que os relâmpagos em Júpiter só ocorriam nas profundezas da sua atmosfera, onde existe água, tal como nas nuvens de trovoada aqui na Terra. Mas a sonda Juno descobriu algo surpreendente: relâmpagos nas camadas superiores da atmosfera de Júpiter. Estes relâmpagos superficiais são um pouco misteriosos. Parece que se formam em nuvens de água e amoníaco, um gás que usamos em alguns produtos de limpeza, por exemplo, para uma limpeza geral, como antes da Páscoa. Os cientistas ainda estão a estudar como é que estes relâmpagos superficiais se formam, mas demonstra que a atmosfera de Júpiter é ainda mais complexa do que pensávamos. Imagine a previsão do tempo num planeta com tempestades gigantescas,
relâmpagos poderosos e nuvens de amoníaco. É como prever o tempo durante um jogo de futebol em Nápoles, enquanto o Vesúvio está em erupção. Felizmente, temos cientistas e sondas espaciais fantásticos, como a Juno, que nos ajudam a desvendar estes mistérios. Cada nova descoberta sobre os relâmpagos de Júpiter aproxima-nos da compreensão dos segredos deste gigante gasoso. E quem sabe que outras surpresas elétricas Júpiter nos reserva? Talvez um dia descubramos que ele alimenta as nossas máquinas de lavar roupa. Quanta coisa se passa em Júpiter! Tempestades gigantescas, relâmpagos fortíssimos. E Júpiter ainda tem uma família de mais de 70 luas. E algumas destas luas são verdadeiramente únicas. Os cientistas acreditam que, sob a superfície gelada de algumas delas, podem esconder-se oceanos de água líquida. Imaginem, oceanos inteiros escondidos sob uma grossa camada de gelo. E não são poças de água. Podem ser oceanos enormes, profundos, possivelmente maiores do que todos os oceanos da Terra juntos. Mas como procurar um oceano enterrado sob tanto gelo? Os cientistas usam muitos métodos engenhosos, dignos do próprio Arquimedes. Uma das maneiras é estudar como a gravidade da Lua afeta uma nave espacial que orbita ao seu redor. Se a Lua tiver um oceano líquido, ela atrairá a nave de maneira diferente de como faria se fosse feita apenas de rocha sólida. É como tentar perceber o que está dentro de um presente, abanando-o cuidadosamente. Os cientistas também procuram pistas na superfície da Lua, como fissuras e geysers, que podem ejetar vapor de água do oceano que está por baixo. É como se o oceano estivesse a tentar cumprimentar-nos, enviando pequenos postais. Então, quais das luas de Júpiter são as principais candidatas a esconder estes oceanos secretos? Duas das candidatas mais promissoras são Calisto e Ganimedes. Calisto é a lua com mais crateras em todo o nosso sistema solar. Imagine uma espécie de bolacha espacial cheia de buracos. Está completamente coberta de cicatrizes de milhares de milhões de anos de colisões com asteroides e cometas. Mas apesar de todas estas crateras, os cientistas acreditam que por baixo da crosta gelada de Calisto pode esconder-se um oceano salgado, como uma surpresa num ovo da Páscoa espacial. E depois temos Ganimedes, a maior lua de todo o nosso sistema solar. Uma verdadeira estrela entre as luas. Ganimedes é até maior do que o planeta Mercúrio. Imagine só. E sabe que mais? Há sinais de que tem um enorme oceano subterrâneo, provavelmente localizado entre camadas de gelo. Como uma bola de gelo gigante com um coração líquido. Estas luas são como enormes bolas de neve espaciais, e é bem possível que dentro delas se esconda água líquida e talvez até vida. Quem sabe, podemos encontrar lá formas de vida que gostam de jogar as bolas de neve espaciais. Impressionante, não é? É como encontrar um tesouro escondido. E esta é apenas uma das razões pelas quais é tão fascinante explorar o nosso sistema solar. Quem sabe que outras maravilhas nos esperam? Dos seus vórtices turbulentos e poderosos relâmpagos aos possíveis oceanos escondidos nas suas luas, Júpiter é um planeta repleto de maravilhas. Este gigante gasoso guarda as chaves para desvendar a formação do nosso sistema solar e a possibilidade da existência de vida extraterrestre. Estas descobertas revolucionaram a nossa compreensão de Júpiter e das suas luas, revelando toda a complexidade deste planeta e o seu potencial para desvendar ainda mais mistérios. Quem sabe que maravilhas nos aguardam nas profundezas do cosmos? Talvez um novo planeta para colonizar, quem sabe? Uma coisa é certa: a jornada das descobertas está apenas a começar. Gostou? Então partilhe este vídeo e subscreva o nosso canal. Fique por aí para saber mais notícias fascinantes do mundo da exploração espacial. Paz e amor a todos.